Prontíssimo, prontíssimo, prontíssimo. Mais uma vez ao vivo, em carne e osso e megabytes. Estamos aqui, Masterclass da comunidade das pessoas altamente sensíveis, a nossa comunidade no WhatsApp, para falar sobre outros temas relevantes à saúde mental que estão ligados diretamente, né, a questões da hipersensibilidade. Pessoas altamente sensíveis são hipersensíveis, então, consequentemente, são muito intuitivas, né? Mas será que mesmo sendo tão intuitivas, confiam incondicionalmente? É o tema da nossa aula de hoje. Se sim, nos conte a receita. Se não, bem-vindo, porque tá todo mundo no mesmo barco. Primeiro vamos dizer sobre a intuição. O que que nos leva, né? Geralmente nós seres humanos somos dotados de desejos. A gente tem desejos, tem sonhos, quer realizar metas, quer alcançar coisas na vida. E a gente sempre tem novos desejos, sempre tem novas metas. A gente atinge certas metas, atinge certos desejos e queremos mais, né? Até porque é o que nos move. Especialmente quando esses desejos e sonhos estão muito relacionados àquilo que a nossa intuição diz que foi feito pra gente, né? Que é o que a gente veio fazer aqui no mundo, né? Podemos chamar isso de propósito também. Mas a nossa intuição, principalmente aquilo que a nossa intuição nos direciona, nos encaminha, vira quase que uma obsessão. Quanto eu quero isso se realizar na minha vida. Porém, já percebeu que tudo que você deseja realizar na sua vida te pede para você melhorar, para você aumentar habilidades, novas competências, melhorar comportamentos? É aí que é o ponto-chave. Às vezes queremos relacionamentos evoluídos. Não, eu quero um relacionamento de alma. Né? Ou então eu busco uma carreira profissional estável que me faça trabalhar de qualquer lugar do mundo e ao mesmo tempo que trabalhe com propósito, que faça meu coração vibrar, né? Que faça que tenha um sentido maior para o mundo, para as Deu pessoas. certo? Só que o que que acontece? Esses tipos de desejos Pode que falar, você Lourdes. tem vai exigir com que você melhore, vai exigir desenvolvimento de competências. Só que aí, quando você não sabe quais são essas competências, que vamos chamar de virtudes, né? Que a gente sempre trabalha aqui, desenvolvimento humano em virtudes. E você, por exemplo, às vezes, para você, aí é muito de cada um. Às vezes você quer desenvolver habilidades, como por exemplo, você quer fazer uma transição de carreira e se tornar um comunicador, um palestrante, um digital influencer, quer trabalhar nessa área de comunicação. E aí você vai em busca de quê? De trabalhar com marketing digital, com vendas, vai trabalhar comunicação, faz um curso de palestrante, você vai desenvolver habilidades, desenvolver competências, não é verdade? Justamente para poder, né, entregar algo de excelência. Só que isso são competências técnicas. Junto disso, a vida vai te convidar a desenvolver competências que o próprio desafio de ser comunicador, um palestrante, um digital influencer, aí você vai se encaixa, né, para o seu perfil, muitas vezes vai exigir desenvolvimento humano, por exemplo, como paciência, como aceitação, né, como individuação. Algum desenvolvimento de habilidades e competências que você ainda não maturou o suficiente para entregar, para poder estar pronto realmente, pronta para poder entregar aquilo que a sua intuição está dizendo. Às vezes você sente, todo o coração você sente, você visualiza, você fecha os olhos e consegue imaginar muitas coisas, realizando muitas coisas. Mas aí quando você abre os olhos, você enxerga a realidade e fala, nossa, parece que eu estou tão distante disso. Então por que que eu sonho, eu sinto, eu premedito,
mas não acontece. Muitas vezes eu realizo ações, sou dedicado, vou lá, treino, faço live, faço palestras, faço isso, faço aquilo, mas ainda não engrena a situação. E passa um ano, passa dois, passa cinco, passa 10. E às vezes você começa a acreditar. E aí, durante esse percurso, quantas e quantas vezes você duvidou de você? Você duvidou do processo? Quantas vezes você quis desistir do que você está fazendo? Porque justamente não está conseguindo aceitar que as coisas não estão saindo como você gostaria. É um conflito que existe dentro de você, porque você gostaria tanto que certas coisas acontecessem de uma certa forma, e você sente do fundo do seu coração que aquilo você veio para ser isso, você veio para falar isso para as pessoas, você veio para realizar seus sonhos dessa maneira, né? Seja em qualquer área da sua vida, mas você não entende o porquê que não dá certo. E aí você começa a recorrer, né, por ansiedade, por impaciência, por preocupação, né? Porque há muitas coisas vão acontecendo ao longo disso. O que, por exemplo, e o que que é muito comum acontecer na vida de todos nós quando passamos por esse processo? Porque para realmente fazer algo, olhar para a intuição, escutar a intuição e executar o que a intuição nos mostra, muitas vezes são chamados de loucos, de loucas, né? Porque a gente abre mão de coisas, a gente abre mão, às vezes, de uma vida mais confortável, de uma vida com de uma vida com certas possibilidades, ou de uma segurança, né? Ou de uma idealização que muitas vezes vem da família e não sua. Muitas vezes você segue um caminho que você não se sente apoiada, que você sente, muitas vezes parece que você está sozinha nesse percurso. Muitas pessoas não entendem suas vontades e desejos. Muitas pessoas querem diminuir seus sonhos, querem fazer você se conectar com a realidade, né? Volta para a realidade. Você está viajando, você está delirando. Isso não existe, isso não acontece, isso é para poucos. Para de inventar a roda. Faz o feijão com arroz. Para de inventar coisa. Só que quando a intuição diz, não tem como negar. Quando você sente, não tem como você negar que realmente você veio para ser aquilo. Só que como que você então, e aí diante dessas situações, porque essas situações sim, gente, todo o processo de realização de algo muito maior que a intuição ela não te leva para caminhos lógicos. Porque a intuição ela não é uma propriedade lógica. A intuição é uma ferramenta do afeto em que ela te coloca em lugares para vivenciar experiências, para evoluir como ser humano de muitas coisas que você jamais esperaria que passaria na sua vida, que aconteceria com você, que te obrigaria a passar por certas situações e que se você soubesse lá atrás, com toda certeza, e muito provavelmente você não se arriscaria a seguir sua intuição. Porque quando a gente vive uma vida padrão, vamos dizer assim, o que que é? A vida padrão é muitas vezes aquela situação em que muitas pessoas chegam e seguem uma cartilha de vida, né? Tem um certo padrão de relacionamento, de casamento, ou de formação de família, de procurar segurança em certas profissões, de procurar segurança, né, na mentalidade materialista. Para quê? Porque preferem viver uma vida em que ela tem mais previsibilidade para não ter que sofrer com medo da falta. Pessoas que se arriscam a escutar a intuição, não existe previsibilidade. Não tem como você saber se aquilo que você está buscando vai acontecer amanhã ou daqui 10 anos ou 500 anos. Não tem, gente, não tem previsibilidade. Você não sabe.
E muitas vezes, às vezes, fala assim, mas por que que então Deus, alguém, uma espiritualidade maior, o cosmo, o universo, não fala para mim, não comunica comigo? Por que que eles não me dão um prazo? Por que eles não falam um tempo? É em 2025, é em 2030, é quando, pelo amor de Deus? Quando você busca a previsibilidade, é quando Mas você não aceita. no mudinho tá pronto. Na verdade, gente, vamos prestar atenção nos áudios abertos. Por favor, obrigado. Quando você busca previsibilidade, você está desconectando da sua intuição. Por mais que às vezes você vá e volte. Porque quando a gente busca previsibilidade, você quer ter mais do que muitas pessoas estão buscando, porque as pessoas elas vivem a partir do medo. O medo de faltar, o medo de não ter. Ah, Henrique, mas eu tô seguindo a intuição e tô passando por tudo isso. Tô com dificuldade aqui, tô com dificuldade ali. Parece que a coisa não anda aqui. Muitas vezes eu tenho que vender o almoço para comer na janta. Fica igual artista circense, né? Fazendo malabarismo com aquele monte de prato nas mãos. E fala assim, até quando eu vou ter que aguentar pressão, sobrecarga, dificuldade de previsibilidade, de conseguir compreender ou de dar prazo? Provavelmente, às vezes, você se sente até mal ou culpada, porque às vezes você dá uma palavra para alguém, promete algo e não cumpre. Mas não que você seja uma pessoa ruim, não que você seja uma pessoa desonesta, que muitas vezes a vida toma rumos, a vida sai dos trilhos e te pega de surpresa. Não é que você está necessariamente fazendo as coisas erradas. Não é que você não está sabendo fazer. Isso não quer dizer que não erre e claramente que não existam coisas que não saiba. Mas o processo está te ensinando. E aí, só que vem a insegurança, e é completamente normal, é completamente natural, porque viver dentro dessa imprevisibilidade, né, dessa inconstância, né, às vezes você quer uma coisa um pouco mais constante, um pouco mais segura, um pouco, uma coisa que te dê um pouco mais de pé no chão. Mas parece que quando você bota o pé no chão, você toma uma rasteira. Aí fala, então cria asas. Mas como é que cria asas? E aí muita gente cria asas para fugir da realidade. Essa busca em querer saber as respostas, em confiar sem procurar confirmações, isso é de um estado evolutivo do ser humano que pouquíssimas pessoas alcançaram. Né? A gente pode estar falando de seres iluminados, evoluídos, né? Que já veio nesse planeta. Vamos falar de Jesus, de Buda, de Maomé. Enfim, temos exemplos, graças a Deus. Temos exemplos a nos inspirar. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. O meu caminho não é o mesmo, inclusive desses mesmos seres iluminados, que cada um tem um papel aqui nesse mundo. Da mesma forma que eles conseguiram se entregar à imprevisibilidade, à fé, à confiança inabalável e incondicional, mesmo sem ter as respostas, porque as maiores respostas estão no silêncio. As maiores respostas estão quando a gente aquieta essa mente turbulenta, essa mente tagarela, essa mente ansiosa, essa mente cheia de problemas que fica toda hora revisitando o passado, e muitas vezes se lamentando como certas coisas aconteceram, a forma como aconteceu, as coisas ruins que aconteceram. E aí você olha para o passado, aí olha para como está a sua realidade agora, olha para um lado, olha para o outro e fala: Nossa, parece que nada mudou. Ou pouca coisa mudou. Só que você só tem essa conclusão, essa ideia, quando você olha para o passado, você não está olhando para o agora. Quando você insiste em voltar para o passado,
para procurar previsibilidade, porque é muito fácil. O passado já aconteceu, então a gente sabe de maneira muito concreta, o seu cérebro entende de maneira muito concreta que aquilo já é, já foi, já aconteceu. Você sabe como, os detalhes, você sabe contar a história, você sabe tudo o que você sentiu, tudo como aquilo te afetou, inclusive como tudo aquilo te evoluiu, tudo que você aprendeu com aquilo. Então, como que, às vezes, diante de uma dificuldade que você esteja passando nesse momento, aí você volta de novo para o passado e fica ruminando. Mas isso não dá certo, isso aqui é errado, isso aqui. Perceba que, na verdade, o que está acontecendo agora com você não é uma não é porque o futuro não está acontecendo na sua vida. É porque você ainda continua olhando para as mesmas coisas que aconteceram no passado, como a mesma forma de justificar o porquê que certas coisas ainda não deslancharam na sua vida. Não é porque você está errando, não é porque você não está fazendo certo. Muitas vezes você está fazendo bem feito, você está se dedicando, você está criando. Agora, por que não está tendo resultado? Por que que você ainda procura uma confirmação? Porque o resultado não é aquilo que, o resultado que você tem não é aquilo que você busca. É o quanto você desenvolve moralmente diante das situações que você não tem controle, né? Nós, como seres humanos, vivemos um atraso moral, de uma forma geral. O que nós mais buscamos e realmente necessitamos é uma evolução da nossa moral. Não tá em simplesmente ficar revisitando o passado, revisitando traumas, revisitando problemas, revisitando o que que pai e mãe fez ou deixou de fazer com a gente, se a vida aconteceu isso, aquilo no passado. Não que isso não. É óbvio, claro que isso é importante, porque isso fez parte da sua vida, isso é uma memória. Não caia naquela coisa de, eu vou ressignificar o meu passado, eu vou ressignificar aquilo que aconteceu lá atrás. Gente, como que você vai ressignificar uma coisa que já aconteceu? Você por acaso acha, porque isso chega a ser até um nível um pouco arrogante, ou simplesmente um motivo para justificar o que está acontecendo na sua vida. Não, eu sou a Madre Teresa de Calcutá do século XXI. Eu vou lá no meu passado, eu boto a mão, eu mudo o passado, eu ressignifico, coloco ele bonitinho e aquilo não mais me afeta. Não tem como isso acontecer, porque é uma memória. Aquilo pode até, com toda certeza, pode não te afetar mais como te afetou lá atrás. Porque se te afeta da mesma forma, desculpe de dizer, você está num atraso moral gigante. Às vezes uma coisa aconteceu 20, 30, 40 anos atrás, você até hoje está justificando isso. Isso é atraso moral. É falta de aceitação, é falta de perdão, é falta de humildade. São o quê? São as 33 virtudes humanas. É isso que a virtuologia ensina. Se a gente ficar contando demais do passado, a gente retraumatiza. Às vezes você já resolveu bonitinho, você já foi lá, já visitou pai, já visitou mãe, fez constelação, resolveu a ancestralidade. Não toda, porque não é da sua responsabilidade resolver toda a sua ancestralidade, né? Sorry, saia dessa arrogância, desse lugar de que você é o alecrim dourado da família. E aí, não, eu sou porque eu sou potente, né? Eu sou um escolhido para resolver todos os problemas da família. E até parece. Você acha que um monte de gente que já passou de você não resolveu um monte de coisa? Para. Parem de retraumatizar aquilo que já foi resolvido. Você cria sofrimento. Você parece que pega a própria forca e coloca no próprio pescoço. E fica se reenforcando. E às vezes não peço desculpa. Tô ressignificando a minha vida. Eu tô ressignificando o meu passado. Tô ressignificando aquela emoção. Não tá nada, você tá contando história. Carol Aceita deixou meu sua suco vida. aqui, tá? Gente, mais uma vez, prestem atenção nos áudios. Pessoas escandalosas. Toda hora tem que parar pra poder mudar alguém. Aí. É a Maria maravilhosa que eu consegui mandar o link para ela, doutor. É.
Bem-vinda, Maria! Uhul! Bem-vinda, Maria! Seja É, sua bem-vinda! linda, Quando saudável. desmutar, faça a sua pergunta, sente o seu comentário maravilhoso, mas sem ruídos. Ó, a Kátia fez uma pergunta legal aqui, ó. Seria como querer mudar o que aconteceu? Não, exatamente. Não tem como mudar o que aconteceu. Gostando ou não daquilo, entendendo ou não, mudando ou não, não tem como mudar, gente. Não tem como. Aconteceu. Se foi bom ou ruim, se sua experiência foi negativa ou positiva, vai continuar sendo negativa, vai continuar sendo positiva a experiência. Vai continuar. Agora, se você aceita que as coisas aconteceram como aconteceram e você não muda isso, e o que é aceitar? Eu aceito que isso eu não mudo, não tem como, né? Por acaso você tem como, por acaso vai chover, você tem como mudar isso? Vai chover. Você vai colocar uma lona preta no céu inteiro? Fala, não, não vai chover. Porque eu não aceito, eu não quero, porque eu acabei de fazer escova. Acabei de dar banho no meu cachorro. Não aceito que vai chover. Vai chover, sim. Não perca tempo e energia procurando mudar aquilo que não tem como mudar. Às vezes, dentro de um relacionamento, você está querendo mudar uma pessoa que às vezes ela escolheu não mudar. Ou não está na hora dela. Você já viu fruta verde ficar madura porque a vizinha dela já caiu no chão? Ela vê a outra manga vizinha dela, amiga dela de coração, pum, caiu, amadureceu. Ela, "Ah, deixa eu amadurecer logo porque eu quero cair e ficar junto com a minha amiga que já caiu podre no chão." Não, gente, você não vai fazer isso. A natureza, ela não se modifica, ela não acelera as coisas, Hum, porque a natureza aceita que tudo tem uma maturação. E aí você passa a vida toda tentando mudar uma pessoa. Você passa a vida toda mudando, controlando, e ainda chama isso de amor para hum, justificar que ainda tá pegando o pé de alguém. Não dá, gente. Aceita, aceita que a outra pessoa escolheu não mudar. Pode ser que um dia ela escolha isso. Qual é a sua parte nessa história? Aceitar o quê? O que que é aceitar? Não é se conformar com aquela pessoa. Ai, meu Deus, eu tenho que aguentar hum, essa pessoa o resto da minha vida desse jeito. Não, você aceita que ela não vai mudar. Aceitar é fazer o quê? Ok, mas e o que hum, que eu posso mudar nisso? Você pode mudar a forma, por exemplo, como você reage diante dessa situação. Como, por exemplo, como você bota limite nessa pessoa. Ai, doutor, essa pessoa inferniza a minha vida. Ah, por exemplo, o que eu vejo muita gente falando, ai, eu não aguento mais. Por exemplo, tenho com a mãe com Alzheimer, isso me dá muito trabalho, muita dor, isso me sufoca, eu me deprimo, porque eu fico cuidando de um irmão esquizofrênico, e é isso, é aquilo. Você pode hum, mudar a esquizofrenia do seu irmão? Não. Você vai mudar o Alzheimer da sua mãe? Não. hum, Não tem como. Porém, como é que eu posso tornar a situação mais leve? O que que eu posso mudar nessa situação? Ah, posso conversar. Eu posso. Ó, vamos fazer uma reunião familiar? Hello, não sou eu que sou sua filha, né? Por acaso sou eu que nasci dela? Cadê a ação de todo mundo aqui? Cadê o comprometimento de todos os filhos? Cadê a rede de apoio? Que na hora que a pessoa tava sadia, né, chupava as tetas. Mas e agora? Caiu fora porque não tem mais leite para mamar? Fácil, né? hum. E aí cai o quê? No colo da boa samaritana que acha que veio a vida inteira para sofrer e aí para ser punida pela vida, porque agora a mãe ou o irmão com uma doença XYV virou um encosto. Ou vão contratar um home care, é possível, eu consigo, eu tenho condição para isso, ou vão juntar todo mundo e. Gente, Dor na mão? solução sempre Tá com existe. dor na mão? Ela tá Solução seca, né? Quer existe. secar. Vou Agora, ter que secar botar no o da inverno, Regina tem ali que fazer só. oleação É. no corpo inteiro. É Gente, tudo. olha o áudio, olha o áudio. Gente, solução existe. Essa tentativa de querer
como eu falei aqui, o nosso título da nossa aula de hoje, né? É, por que que, como confiar sem precisar de confirmação? Às vezes você fala, ok, doutor, eu fui lá, organizei minha vida, ajustei para aquela situação ficar mais confortável, fiz o que dava para fazer, mas ainda tá difícil aguentar a situação. Tá pesado. Eu tô cansado, eu tô cansado. O que que eu faço? Caminha que o caminho se abre, continue. Ah, mas eu não aguento mais porque isso tá me pesando, isso tá me sufocando. Ah, eu vou jogar um tarô. Ah, não vou jogar um tarô porque eu tenho que saber o que que vai acontecer, porque eu não tenho que saber o que que o tarô vai me dizer. Eu tenho que saber alguma coisa, eu tenho que fazer a adivinhação, né? É aquela pessoa que vai, né, não, eu vou tomar mais um banho de descarrego, todo dia tomar um banho de descarrego, porque não é possível, o negócio aqui deve estar cheio de, deve tá cheio de obsessor aqui, ó. Né? Tá fazendo festa de aniversário aqui comigo, tá cantando parabéns de tanto tempo que estão comigo. Muitas vezes o mecanismo é aceite as dificuldades. Aceitar as dificuldades não tem a ver com se conformar com elas, porque isso não é aceitação, é conformismo. O conformar, como é que você sabe que você aceitou ou se conformou com algo? É quando você reclama, é quando você fica obcecado, obcecado, obsediado em querer resposta a qualquer custo, em querer que as coisas aconteçam logo, justamente para você se sentir segura. Quando eu aceito verdadeiramente, eu olho para aquela situação e falo assim, ok, não posso mudar isso, eu não posso mudar isso que está acontecendo, né? Agora, por exemplo, vamos dar um exemplo de vamos pegar a pessoa tem síndrome do pânico e toma vários remédios. O que que normalmente acontece? Normalmente é um discurso muito comum. Não aguento mais as crises, ou não aguento mais tomar remédio. Eu quero parar de tomar remédio. Eu quero parar os remédios. Não aguento mais ir em médico. Não aguento mais terapia. Não aguento. Perceba que o primeiro, o que resolve o problema não é parar de tomar o remédio, ou dizer que não aguenta mais aquilo que parece que nunca vai embora. Essa não é, isso não deveria ser o foco. Não deveria ser pauta para reunião, porque esse é efeito, não é causa. O foco é, se eu não aguento mais tomar remédio, pera lá, beleza. Eu aceito que eu tô tomando remédio. Primeiro passo, eu aceito que eu tô tomando. Se eu tô tomando é porque tem algum motivo para isso. Eu aceito que eu tenho a síndrome do pânico, porque se eu tô com a síndrome do pânico, é que existe motivo para isso. Em segundo ponto, deixa eu parar de culpar os outros, a vida e a mim mesmo, porque eu ainda estou com síndrome do pânico tomando esses remédios. Porque a culpa, diferente, a culpa é quando você procura uma justificativa para a existência do problema. É diferente quando eu falo, não, isso foi a minha responsabilidade. Já reparou, por exemplo, olha como é que muda a história. Alguém foi lá e quebrou um copo de cristal. Quem foi o culpado? Já vai com a chinelada na mão assim, ó. Quem é que foi o culpado? Ah, foi a Nanda que quebrou o copo. Vai tomar chinelada que quebrou o copo. Mas se muda a pergunta e fala assim, quem é que foi a responsável por quebrar o copo? Não é mais leve? Porque aí fica mais fácil a pessoa dizer, olha, sim, eu fui responsável por quebrar o copo. Não foi a minha intenção. Eu poderia perfeitamente, né? Eu poderia não estar jogando bola aqui na cozinha. Isso foi, de fato, uma falha minha. Culpa é quando você premedita a situação.
Quando você premedita, quando você tem a intenção e ainda sabe as consequências disso. E ainda assim faz. Aí a gente fala que você tem culpa. Por exemplo, fumar cigarro. Você sabe o mal que faz. Quando você bota um cigarro na boca, não é por falta de aviso. Você sabe que faz mal. Você sabe as consequências que pode isso gerar. E ainda fuma. E aí depois você vai ter um enfisema pulmonar. Sim, você foi culpado por essa enfisema. Você foi culpada. Agora, você foi lá e, vamos dar um exemplo, fumou um único cigarro, dois cigarrinhos, e aí aquela tabaco estava contaminado por asbesto, que é cocô de pombo, né? Por exemplo. Ou contaminado por algum tipo de metal, e aí você foi lá e teve uma doença por causa daquilo. Você foi culpado por isso? Não, gente, você não sabia que aquilo poderia gerar isso. Você não sabia que muitas vezes aquela atitude que você fez em relação a alguma coisa poderia gerar aquilo. Talvez você teve a melhor das intenções. Mesma coisa para dívida. Às vezes você se endividou, você não tinha intenção de que aquilo que você fez ou aquele empréstimo que você fez era a melhor opção. Talvez você acreditava realmente que aquilo era a melhor opção que você fez. Depois aquilo craquelou sua vida. Você foi culpado? Não, às vezes você não sabia realmente que aquilo era a melhor solução para você. Você acreditou. Quantas vezes você acreditou em alguém? Quantos golpes você já tomou na internet acreditando que você estava comprando em um lugar idôneo? Hoje mesmo eu percebi que eu entrei num golpe. Eu comprei 3 calças na internet. Aí eu falei, gente, tá demorando a chegar. Deixa eu conferir isso, né? Porque eu recebi um e-mail, né, de que a compra foi realizada com sucesso, nananã, nananã, nananã. Fui lá clicar. Cliquei, o site não existe mais. Não acredito! É. Aí na hora, a tendência nossa é falar: poxa, de novo, você foi inocente, caiu num golpe, não sei o quê, nananã e nananã. Gente, quando eu fui comprar essas calças, eu investiguei de cabo a rabo a empresa, os comentários. Falei, os golpes estão ficando tão sofisticados porque eu tô preferindo escolher não comprar na internet, porque já é o terceiro golpe que eu tomo esse ano. Foi minha culpa? Não. Mas eu fui responsável. Sim, eu fui responsável porque a ação foi minha. Aí eu vou ficar reclamando, é porque não tem fiscalização no Brasil, é uma terra sem lei, é porque esse povo não tem idoneidade, esse povo não tem é cheio de ladrão, é não sei. Adianta ficar reclamando de gente que você não sabe nem onde é que tá parado no mundo, você tá dentro da terra ou no céu, você nem sabe onde tá. Vai adiantar ficar se desgastando, tentando arrumar culpado, tentando não vai adiantar, gente. Você está jogando energia, gastando energia numa coisa que você não consegue mudar. Aceita que caiu no golpe, porém tome uma atitude em relação a isso. E você quer aceitar? Tenta reaver o dinheiro. Se não conseguiu, ok, não está no seu controle. Né? Tem alguma ação. Não se entregue à dificuldade. Não se entregue ao imprevisível. Não se entregue aos imprevistos. Faça algo também. Mas não faça algo daquilo, não gaste sua energia naquilo que você não tem o controle. Porque essa necessidade, que vem de uma necessidade muito primitiva do cérebro primitivo, de ter confirmação para tudo, de ter resposta para tudo, para poder se sentir seguro, é para você evitar os medos, é para você evitar a frustração. Só que se você busca ser uma pessoa que busca melhorar a sua moral, elevar a sua moral, você desenvolve aspectos comportamentais, aspectos morais extremamente relevantes para o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento da resiliência, o desenvolvimento da paciência, o desenvolvimento da aceitação, o desenvolvimento do desapego, o desenvolvimento da humildade. É isso que faz você crescer e evoluir na sua jornada.
e que inevitavelmente vai levar você nos lugares em que é seu de origem, é o seu lugar, é o seu sonho, em que você realmente foi feito para você. Só que imagina, vamos dar um exemplo, aquele exemplo que eu dei lá no início do. Você quer ser uma palestrante que vai falar sobre espiritualidade, por exemplo, ou vai falar sobre desenvolvimento humano, ou vai falar de terapias. Você vai subir num palco, vai falar para 1.000 pessoas, 2.000, 10.000, 50.000, ou mesmo na internet, como influenciador digital, estou dando exemplo de comunicação. As pessoas que estão ali te assistindo, o que que elas querem de você? Que você seja um exemplo de moral para poder ajudar nelas naquilo que elas ainda não desenvolveram como moral na vida delas. E às vezes você chegou lá, você vai lidar com um monte de imprevistos, você vai lidar com problemas que talvez hoje que você ainda não realizou esse seu sonho, ainda não lida com certos problemas, com certos imprevistos inerentes a esse lugar, a essa profissão. E a vida é muito sábia. Como que ela vai te colocar em um lugar se no primeiro imprevisto que acontece ali, você reage primitivamente igual você reage hoje, brigando, xingando, enganando as pessoas? Porque o que a gente vê muito por aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, sim, tem muitas pessoas, influenciadores, pessoas que às vezes a gente até utiliza como exemplo, ou que tem números maravilhosos, seja números de vendas financeiros, números de seguidores, de importância, de autoridade, mas que são pessoas que, na verdade, atrás dos palcos ou atrás da telinha do celular, tem muitas questões ligadas à moral não desenvolvidas. Gente que fala de prosperidade, gente que fala de amor ao próximo e que maltrata a equipe, que não respeita muitas pessoas que estão ajudando ela a crescer. Ah, Rick, então por que que o universo conspirou para que essa pessoa prosperasse, ficasse famosa ou ganhasse milhões de seguidores, milhões em dinheiro? E por que que eu que procurar fazer algo ser melhor, ser uma pessoa mais justa no meu dia a dia ainda não? Porque você que está no caminho. Pois tem muita gente que, para evitar a dor, para encurtar a dor, ou porque está doendo demais continuar ali, naquele lugar que é problemático, que é doloroso, ela encurta caminhos. Ela desvia do propósito da intuição para poder se render, se vender a números, a métodos, a coisas que às vezes vão levar de fato ela a ter resultados, ter números, né? Porque é matemático. Aí a pessoa alcançou números enormes, gigantes, alcances, engajamentos, mas a moral não evoluiu ainda como deveria para atingir e alcançar mais pessoas. E aí aquela pessoa começa a disseminar uma moral, uma forma, um estilo de vida, né? Ou pregar coisas que ela ainda não vive ou que ela ainda não se tornou, e ela começa a disseminar isso em massa. Ela começa vamos dizer assim, a espalhar um baixo nível de moral, uma pobreza moral que começa a criar, começa a se disseminar. Olha o problema que ela está criando para ela, porque tudo tem retorno nessa vida. Olha o problema que está criando. Às vezes você quer encurtar caminho porque quer sair dessa dor porque está doendo demais. O que eu posso dizer para você é aceite. Aceite as dificuldades. Aceite as coisas como elas são nesse momento. Aceite as coisas que não podem ser mudadas. Isso é aceitação. Ao mesmo tempo, o que que eu posso melhorar? Às vezes a ação que você tem que fazer para melhorar, ao invés de fazer mais coisa, fazer mais coisa, fazer mais coisa ou fazer mais coisa, é parar um pouco e falar o que que faz sentido para mim. Deixa eu parar tudo aqui. Deixa eu desligar esse liquidificador aqui, essa batedeira. Pera lá. Será que o que eu estou fazendo faz sentido para mim?
ou eu tô indo para um caminho, fazendo uma coisa, porque me falaram que ali é o caminho, é a solução daquilo que eu não estou conseguindo resolver na minha vida. Antes de apegar aquilo como uma verdade, primeiro silencie o seu coração e fala: é isso que é bom mesmo para mim? É isso, é aqui que é meu caminho mesmo? É isso que é importante que eu faça? Ah, é um método comprovado pela NASA. Ok, mas serve para mim? Deixa eu ver se isso serve para mim. Até que ponto isso faz sentido para mim? Porque senão você embarca na ideia dos outros, ao invés de avaliar aspectos que fazem muito mais valor. Que os aspectos morais que essa pessoa tem desenvolvida nela, que são um exemplo para mim, para eu poder dar seguindo ela. Gente, eu falo de alguém que conhece muitas pessoas, principalmente pelo muito tempo que eu fiquei junto com o Roberto Chinachico, conheci muita gente grande, muito grande, de milhares de empresas, faturamentos bilionários, bilionários, e inclusive já atendi elas. E aí você olha e fala assim: poxa, olha, existe pobreza moral em certos aspectos nessa pessoa. E ela não dá importância para isso. Ela não procura se desenvolver nisso. É uma pessoa que não tem nenhum pingo de humildade, tem uma arrogância gigante, ela não escuta. Parece que ela me contratou aqui só para reforçar a arrogância dela, porque ela não escuta nada do que eu tô falando. Ela não quer mudar. E às vezes eu tô lá seguindo o método dela. E eu tô seguindo o método de uma pessoa que nem se desenvolveu moralmente em vários aspectos. E aí eu olho e falo assim: é isso que eu quero para minha vida? Será que o método que ela que me impõe entre aspas, né, que eu comprei para seguir dela, que pode gerar, sem dúvida, porque muitas vezes são métodos testados, sim, validados, pode me levar a resultados, né, às vezes milionários de seguidores, ou, né, mas será que isso vai fazer sentido para mim? Ou só vai fazer sentido para alimentar uma arrogância de um ego que quer, que na verdade ter segurança para poder se sentir melhor, mas está negando completamente a intuição para ser mais um que depois quer levantar plaquinha. Não sou contra aquelas plaquinhas, tá, gente? Eu acho elas maravilhosas. Ah, plaquinha de 500K, plaquinha de 1 milhão, maravilhoso. Vamos aplaudir, que bom que a pessoa conseguiu o resultado. Mas será que é isso que é o objetivo? Será que eu alcancei isso proporcionalmente à elevação da minha moral? Eu estou evoluindo em aspectos morais que nós, seres humanos, a gente perdoar, ser humilde, amor ao próximo, perdão, isso são valores morais. Nós, seres humanos, funcionamos dessa forma. As religiões por aí afora, elas pregam esses valores morais. Só que isso não é sobre religião, é sobre funcionamento do ser humano. O nosso cérebro, ele é projetado para isso. O nosso cérebro é como se fosse uma grande massinha de modelar. Ele não nasceu pronto com isso. A gente vai modelando e transformando a nossa moral ao longo da nossa vida. Quantas vezes, às vezes, você se desmodela para encaixar em opiniões dos outros, em modelos dos outros, em uma figura pré-fabricada, que fica apontando os caminhos, os seus caminhos para você seguir, para você fazer que nem ela, para ter o resultado dela. E aí você olha para aquilo e muitas vezes, quando você percebe que você está fazendo isso, e fala assim: ah, mas eu não percebi isso antes, Rick, eu não sabia que essa pessoa era desse jeito, mas deu sinais. Por que que eu tô falando? Geralmente pessoas sensitivas, elas são assim: a pessoa foi lá, te ajudou, não sei o quê. Ai, ela me ajudou, nossa, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem um coração lindo, gigantesco, porque me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Já parou pra pensar que muitas vezes é uma pessoa. Já sabia que psicopata faz isso? As psicopatias de grau leve, o que que é psicopatia? É quando o outro tenta mudar a sua realidade para encaixar na dela. Isso é psicopatia.
Quando a outra pessoa quer cria a realidade, ela mesma cria a realidade com os próprios entendimentos dela, né, com as próprias percepções dela de vida, sem de fato aprofundar naquilo e começa a levar para os outros aquela realidade para que os outros vivam aquela realidade que ela vive. E às vezes está disfarçado de guru e é um psicopata. Às vezes é um líder religioso e é um psicopata. Não vamos romantizar, é ser humano. Às vezes é seu chefe. Às vezes está dentro da sua casa. Às vezes é aquela pessoa que você segue e que você comprou um curso. E aí depois você não tem um resultado que talvez aquela promessa daquele, enfim, daquele X, daquele curso, você não alcançou. E aí você se culpa, você acha que não serve, que não presta, que isso, que aquilo. Mas pera lá, essa pessoa não deu sinais antes? Deu. Mas você ignorou. E eu não te julgo, porque é mais um golpe. Que às vezes você confiou. Por quê? Porque você é uma pessoa de coração bom, você é uma pessoa que quer o bem do outro e você acredita que os outros também podem ser bons que nem você. Às vezes você acredita que aquela pessoa realmente teve uma atitude para poder te ajudar. Só que ao mesmo tempo, o que que ela fez? Ao mesmo tempo que ela te ajudou, aí você, nossa, que bom, essa pessoa me quer junto dela, nossa, que legal, e não sei o quê. Porque se ela te quer por perto, é porque ela acredita e confia em você. Mas se aquela pessoa te quer por perto, mas ela não te ouve. Você fala uma coisa, aquela pessoa invalida o que você falou. Você dá uma ideia para aquilo melhorar, aquela ideia não serve. É só a ideia dela, é só o jeito dela, e é assim, é desse jeito. Aí depois você começa a falar assim, nossa, parece que eu tenho utilidade aqui. Ou então, às vezes, valida uma coisa que você faz para te fazer se sentir mais importante, mas depois fica te podando. E não é isso, e é desse jeito, e não é assim mais, muda o comportamento com você. Esse é o ponto que é importante você olhar. Antes de olhar números, resultados dos outros, o que aquela pessoa alcançou, o que aquela pessoa tem de crescimento material, antes de mais nada, pergunte-se, investigue, saia da ingenuidade. Quais são os valores morais que essa pessoa prega? Quais são os valores morais que ela é? Será que o que ela é na minha frente, ela é com o outro também? Ou ela me trata de um jeito e trata o outro de outro? No palco é de um jeito, nos bastidores é de outro. Porque quando a gente desenvolve moralmente, a gente é o que é. Isso é chamado de individuação, por exemplo, uma das virtudes que, né, tem na virtuologia. A individuação é eu sou o que sou, independente do outro, do que o outro pensa ou deixa de pensar de mim. Eu vivo o meu eu mais profundo e não o eu do outro. Né? E pessoas normalmente sensitivas, altamente sensíveis, muitas vezes elas sentem, elas percebem isso e muitas vezes ignoram. Porque tem um comportamento mais submisso, aceita as respostas prontas. E isso é o que eu vim hoje trazer para vocês. Você, como pessoa sensitiva, confie, acredite no seu coração. Se alguém começar a vender para vocês milagres, coisas que investigue, investigue. A gente não aceita as coisas de primeira. Não aceita de qualquer jeito. Não acredite de qualquer jeito. Mas também não desacredite das pessoas. Não desconfie de todo mundo. Porém, investigue, questione mais, pergunte mais. Vá em busca de mais informação se você se sente insegura com certas coisas. Mas não aceita qualquer coisa. Porque a qualquer coisa que hoje você está aceitando vai virar nada na sua vida lá na frente.
E aí depois você vai se sentir culpada. Ou vai ficar culpando aquela pessoa que, ai, por que que fez isso comigo? Essa pessoa foi cruel, essa pessoa foi ruim, ela estragou minha vida. Ela não estragou sua vida. Ela estragou a vida dela, porque ela fazia aquilo com a vida dela. Você escolheu escutar. Você escolheu aceitar. Foi você que não investigou direito. E aí ficar perdendo tempo e energia. Ah, não, é outra pessoa. Fez isso comigo, fez isso comigo, aí começa a falar para todo mundo daquela pessoa para ver se de alguma maneira ela é penalizada pelos outros, né? Ou é cancelada, e aí ela pague pelo que ela fez comigo. Isso é arrogância, é um orgulho gigantesco de que ninguém pode passar por cima de mim. Não vai para esse lugar. Primeiro, aceite que a situação é, ok, nossa, a pessoa seguir aquela pessoa, dar ouvido demais para aquela pessoa me fez desviar completamente do meu caminho e me arruinou em várias coisas. Ok, aceito o que aconteceu. Eu escolhi. Eu fui responsável. Eu não fui culpado, porque eu não imaginava. Eu percebi boas intenções na pessoa e tinha boas intenções com ela também. Ok, aceito. Mas dependendo de como foi a gravidade ou o que aconteceu, né? Isso não isenta de você tomar uma atitude. Ah, vai denunciar, vai processar, mas coloque tudo no lápis para ver se vai valer a pena. Tá? Eu não estou dizendo que não faça nada, porém também não aceite que nada seja feito, porque senão você não aceitou. A aceitação ela leva a gente para esse lugar. Eu aceito que eu não posso mudar, eu não vou mudar essa pessoa. E eu não vou mudar o que aconteceu xingando ela nas redes sociais. Isso eu não tenho como mudar. Mas o que que eu posso mudar para ajudar nisso? Vou alertar amigos, pessoas próximas para que nunca chegue perto de uma pessoa daquela, nunca compre coisa dela, ou naquela loja, né? Posso fazer uma denúncia por, sei lá, vou jogar no Reclame Aqui. Se você se sentiu muito lesado e acha que, ó, que vale a pena às vezes processar, vá em frente. Aceitar não é se conformar. Principalmente, não vou, porque as pessoas sensitivas, eu vou aceitar e não vou falar nada, eu não vou fazer nada porque eu não quero conflito. Pera lá, até que ponto você está evitando de ter voz, de falar? Porque se você não fizer alguma coisa, lá na frente você vai cair de novo na mesma pegadinha do malandro. De novo. E aí você vai ficar com mais raiva de você, com mais raiva do outro, vai mais se culpar. E aí isso bloqueia a sua intuição. E aí depois aquela coisa obsediosa, obcecada de eu tenho que buscar resposta, ou por que que isso ainda não está acontecendo na minha vida. Aquilo que ainda não está acontecendo na sua vida é porque provavelmente você ainda não deixou certas coisas no passado que já foram pedidas para você deixar. Ou é mágoa, é raiva, hábitos, lugares, pessoas, e você ainda não tomou a iniciativa. Ou comece e para. Não, você promete alguma coisa pra você, pra Deus e não vai até o final. E às vezes você já tá cansada de saber, você já passou por muitas situações que já te ensinou, falou assim, isso não serve mais pra você, não é legal fazer você. Muda a forma como você se relaciona desse jeito. Muda a forma como você faz as coisas. Isso que tá no seu controle. E aí você vai ver as coisas se transformando na sua vida. Ok, pessoas maravilhosas do meu coração, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Beleza. E aí, pessoas maravilhosas do meu coração? Nossa, ó, a minha fala chegou ao fim. A minha fala chegou ao fim. Temos perguntas, exemplos, tudo é bem-vindo. Se não libero Nossa, você estou daqui. impactada com o que eu vi hoje. É muito bom, muito, muito bom mesmo, porque a gente sempre acha que tem que aceitar as coisas, ficar calado, né? Para não criar conflito, e na verdade o conflito está ficando interno, né? É, E se você não fala, ele fica dentro de você o tempo todo. exato. Exatamente.
tem certas coisas que às vezes o melhor de fato é deixar pra lá. Mas isso é bom senso, gente. É bom senso. Tem coisas que não vale a pena ser mexidos. Deixa. Mas bota um limite para que nunca mais aquilo façam de novo com você. Mas tem coisa que é melhor deixar quieto. Tem coisa que você tem que botar a boca no trombone. Tem coisa assim, tem coisa, vai dar que dê conflito, mas eu não vou engolir isso nunca mais na minha vida. Não vou permitir mais que faça isso comigo. Não vou permitir que faça isso mais com a minha família. Não vou permitir mais que faça dessa maneira. Tem coisas que você vai ter que tomar iniciativa mesmo, ok? É, A gente falou muito de aceitação hoje como virtude, né? Porém, o que eu quero trazer hoje aqui, dentro de uma outra virtude que se encaixa muito bem nisso, e que a gente ainda, e que nós não fizemos a afirmação, é a da fé. Deixa eu só responder isso aqui, o que a Cleide perguntou. A Cleide fazendo, tipo, aceito, mas não permito mais. O que que é aceitação de uma forma global? Aceitar verdadeiramente é quando eu aceito as coisas que eu não posso mudar. Assim como aquilo que eu posso mudar, eu faço algo em relação a isso. Às vezes tem gente que você não consegue, sei lá, fez uma coisa muito grave. Às vezes você não consegue ter você foi roubada, por exemplo. Você não consegue ter o seu dinheiro de volta. Aceita que não tem, igual o das roupas que eu dei hoje, né? Eu acho que eu já perdi o dinheiro. Já aceitei que eu perdi o dinheiro. Já aceitei que eu caí em golpe, né? Ó, Cleide, emprestei dinheiro. Às vezes, dependendo da situação, ele não recebeu. Às vezes o melhor é você, ok, eu aceito que eu não vou mais receber dinheiro. Isso é um fato, não vou mais receber dinheiro. Não estou dizendo que é seu caso, tá, Cleide? Mas pode ser que seja. Ok, eu aceito que aquela pessoa é uma trambiqueira. Ela já fez isso com outras pessoas, né? Mas aí eu acho que não vai fazer comigo, mas vai lá e faça. É, mas não é tipo, então deixa, né? Fazer o quê, né? Não vai pagar mês, deixa pra lá. Aí, ó, mas cobrei na justiça, eu tô aguardando. Isso não quer dizer que não vai fazer nada. Não é tipo, deixa pra lá. Mas cada situação tem que ser avaliada individualmente. Às vezes a cliente fala assim, nossa, vim na justiça, é 5 anos, 10 anos, vai cobrar, vai ter um monte de coisa. Eu quero isso mesmo, pra mim. Às vezes ela pode falar assim, não, acho que o montante do dinheiro nem vale a pena. Passar por tanto desgaste, vai ter que comprar advogado, não sei o quê, depois o que eu ganhar vai ficar no 0 a 0. Não. Então não vale a pena ir para a justiça. Mas como que eu vou, o que que eu vou fazer para que isso nunca mais aconteça? Às vezes o que você pode fazer para ajudar o que aconteceu é, às vezes alertar pessoas. Gente, sabe aquela pessoa? Ela me pediu dinheiro e não me pagou. Então, prestem muita atenção no comportamento dela. Não façam o mesmo, porque ela já fez isso comigo. Será que vale a pena você dar esse voto de confiança para uma pessoa que já fez isso comigo e com outras pessoas? Não é sobre fofoca, entendeu? Não é fofoca. Mas você vai querer que aconteça a mesma coisa com pessoas que você gosta, que já aconteceu com você. Às vezes, uma ação que você pode fazer é ajudar e prevenir que aquilo aconteça com outras pessoas. Eu tô dando um exemplo, assim. Eu tô dando um exemplo, né? Por exemplo, há uns 2 anos atrás eu fiz uma mentoria em que foi péssimo, assim, tipo, desgovernou toda a minha vida, porque me jogou, enfim, era um casal de mentores que simplesmente, e era de carreira, uma mentoria de carreira médica, que não tinha, eles não entendiam nada de medicina. Claro, não precisa ser médico para entender de medicina, mas eles não entendiam nada de medicina. Eles não entendiam nada de carreira realmente médica. E começaram a me levar para lugares que não tinham nada a ver comigo, e eu fui aceitando. Eu fui ouvindo, dando ouvidos. E aí arruinou um monte de coisa. A minha vontade, primeiro, era de arrancar o pescoço deles. Adiantar? Não.
Não. Então vamos, pô, próximo. Arrancar o pescoço não tem como. Vamos pro próximo. Não tinha mais como pedir o dinheiro de volta. Ok, aceito que eu fiquei no prejuízo. Então, o que que eu posso fazer? Não como vingança, tá, gente? A gente tá falando de elevar a moral, a gente tá falando de elevar os nossos valores morais. Pera lá. Primeiro, o que que eu vou fazer por mim, né? Por mim. O que que eu fiz desde então, como aprendizado da experiência? Toda pessoa que antes de vender uma mentoria para mim, ou vender qualquer coisa que seja, eu primeiro vou ver se essa pessoa é o resultado naquilo. Qual o resultado que ela teve naquilo? Eu não quero a pessoa assim, ai, que mentoria maravilhosa, que não sei o que maravilhoso, foi delícia, me senti renovada. Eu não quero saber se você tá aí renovada, não. Eu quero saber se tem resultado. Eu não quero saber se foi gostoso, se foi bom, se você teve uma epifania. Não quero saber disso. Teve resultado? Que resultado você buscou? Você alcançou? Eu não tinha esses critérios antes. Eu ia na coisa, ah, é gostosinha, bonitinha, legal, né, na opinião dos outros. Aprendi com essa calça. Eu vi tanto comentário positivo onde eu comprei na internet, tanto comentário positivo. Eu falei, não é possível que seja golpe. É tanta gente falando bem, mas eu acho que eles contratam um monte de robô pra sair comentando. Gente, essa que é a real. É o que eu acho, entendeu? Eu não sei se é. Então, o que que eu posso fazer para evitar entrar nessas situações mais uma vez? Eu, particularmente, prefiro, dependendo da situação, não comprar nas internet certas coisas, do que confiar em uma coisa que eu não conheço. Né? E o que que eu fiz, por exemplo, em relação a essa mentoria? Todos os amigos, de alguma maneira, eu indiquei ou falei bem dessa mentoria ou deles, iludido pelo um resultado que não aconteceu, eu fiz questão de falar, amigo meu não entra nessa roubada, não. Não vão fazer com os meus amigos o que fizeram comigo. Isso é senso de justiça, isso é amor ao próximo. Eu cheguei quando, não, é isso, é isso, é isso, é isso. Agora cabe a você decidir se vai fazer isso ou não, se vai ficar perto deles ou não. Aí a escolha é sua. Graças a Deus todo mundo se afastou. E depois todo mundo afastado percebeu o mesmo que eu percebi, tendo que literalmente me prejudicar com muito prejuízo. Tá? Então o senso de justiça traz isso pra gente. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que buscar corrigir os erros. Não com espírito de vingança, mas com espírito de elevar a moral, melhorar a moral. Então, como que a gente pode fazer isso? Aí você fala assim, ah, então vamos trabalhar hoje o quê? A virtude da fé. Por quê? Essas situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida desanima a gente. Os imprevistos, né? Às vezes a gente tá indo bem, acontece uma coisa que derruba, né? E aí às vezes a gente fica desacreditado na gente, ou desacredita às vezes em Deus, ou desacredita na vida, ou desacredita que, ah, será que eu tô no caminho certo mesmo? Será que é isso, que é aquilo? Se você, se você está no seu caminho, você sabe que tá, porque seu coração sabe. Ninguém pode dizer o contrário. Se hoje você não tem o resultado, ou aquilo que você gostaria, isso não é sinônimo de que você está no caminho errado. É que você está no caminho de aprendizado para que você esteja você tenha uma elevação moral, porque a gente está falando de pessoas que estão aqui, pessoas que têm missão, que têm propósito, que têm combinado com Deus. Não é gente que está aqui só para poder se dar bem na vida e passar a perna nos outros. Aqui não tem esse perfil. Aqui tem pessoas que têm um compromisso maior com a espiritualidade, criar algo legal, de criar algo bom, de ajudar pessoas. O simples fato de você estar buscando isso, você já está no seu caminho. Mas o fato de ainda não ter alcançado certos resultados que te trazem às vezes mais tranquilidade, mais segurança, mais confiança, ok, então talvez o que seria interessante desenvolver nesse momento seria o que é a moral da fé. Porque às vezes a fé é o que vai fazer você continuar. É a fé que vai fazer você ter gratidão, é a fé que vai fazer você conseguir acreditar no seu caminho, continuar acreditando, não desistir do seu caminho, ok? Então, com toda a fé,
no coração. Vamos hoje fazer a afirmação da fé. Puxa aqui. Para que toda vez que você não estiver acreditando, estiver duvidando, estiver desanimando, você pega essa afirmação da fé e repete várias vezes ao dia, a ponto de você não duvidar mais. Porque a virtuologia, ela ensina, quanto mais a gente repete uma afirmação de uma virtude, mais a gente está o quê? Ensinando o nosso cérebro a criar micro-redes neurais, melhorar as competências neurológicas, para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente busca. A gente precisa desenvolver, juntar essas competências, reunir essas virtudes. Porque senão o que que acontece que é muito comum, né? Às vezes a pessoa vai buscar fé em um templo, em alguma coisa sagrada, que é maravilhoso. Aí se enche de fé, se enche de amor, se enche de confiança, se enche de esperança. Vambora, é isso, está acontecendo, é assim mesmo. Mas se você não tem uma estruturação cerebral muito bem direcionada para que essa fé seja desenvolvida no seu cérebro, no seu córtex pré-frontal, você volta para o primitivismo de novo e começa a duvidar, reclamar, a não acreditar, volta para o primitivismo e aí você fica dependente de toda hora estar voltando em um templo, em uma experiência sagrada para poder estar se enchendo de fé novamente. E isso gera dependência psicológica e emocional. A Kátia falou que eu já fiz a afirmação da fé. Já, né? Então vamos para outra, que também ajuda a gente nesse caminho de continuar em frente. Não Quer que eu te julgamento. fale quais que você já fez? Boa, ótimo. Eu vou até grifar aqui para eu. Porque aí a gente não repete. Diga. Ó, já fez da aceitação, Aceitação da fé, da fé. da humildade, Peraí, cadê a humildade? Aqui. Aham. da individuação, Individuação. Tá. paciência Paciência e verdade. e verdade. Ok. Então hoje nós vamos fazer do não julgamento. Ah, peraí que a Luciana levantou a mão. Então antes da gente. Deixa eu só deixar na página aqui, Luciana. Cadê o 276? E aí a gente já faz já já. Oi, minha querida, pode disputar, pode perguntar. Então, só para complementar, né, essa coisa de você, quando você fala de evitar a dependência, de estar ali sempre dependente da questão da fé, porque você não reafirma sua fé, porque você não está ali dentro do seu propósito. Desculpa, eu costumo dizer aqui que é exatamente isso. Por quê? Dentro da minha fé, né, dentro do candomblé, tem pessoas que se tornam dependentes ou do jogo de búzio toda semana, ou de falar com a mãe de santo toda semana. Esquece que nós somos pessoas, Uhum. como eles também, com falhas e tudo. E aí eu observo que, por exemplo, eu devo ter que. Tem pessoas que querem tomar, vamos dizer assim, descarregos toda semana. Porque acha, Uhum. não, o mal vem do outro. Não, o mal não vem do outro. O mal vem da gente, porque a gente não aceitou, porque a gente cometeu um erro, não aceita que cometeu erro, né? E eu olho, você fala isso, me deixa muito confortável a sua fala, porque eu passo isso para as pessoas, porque eu falo, gente, eu acho que deve ter uns 3 anos que eu estou lidando com pessoas e não tenho necessidade de ficar indo fazer trabalhos e gastando dinheiros grandes por conta de uma dependência desnecessária, porque eu Uhum. tenho a consciência daquilo em que eu errei, né? Como você falou, me emprestou o dinheiro, nunca mais vai me pagar. Tá, ela não, eu emprestei, ela não vai pagar, não vai pagar, deixa para lá. Não que eu não queira o dinheiro de volta, mas vamos deixar para lá. Porque se eu focar minha energia toda
para aquela pessoa, eu não vou observar a energia positiva que está para se aproximar. Porque Uhum. eu posso estar perdendo com ela, mas eu tenho condições de repente, surgir uma outra pessoa e falar: "Ó, Luciana, eu tenho aqui um trabalho para fazer, uma organização para fazer, e eu quero fechar um contrato com valor X, que pode superar aquele valor". Por quê? Porque eu perdi muito tempo, muito do meu tempo e da minha energia reclamando, resmungando, porque o outro não me pagou, né. Então a É, sua fala me aquece, sabe, me aquece e me mostra que eu estou no caminho certo, porque eu já fui julgada por isso, né: "Ah, você tem que se importar", eu vou dizer para você, doutor, eu não sou obrigada a nada. é. Quando a gente descobre que a gente não é obrigado a nada, a gente fala, eu não sou obrigado a nada, realmente. É isso aí, eu E falo mesmo, entendeu. Então era maravilhoso. isso, É isso agradecer, aí. porque realmente me aquece saber que eu estou aí no caminho de pensamento correto, entendeu. Maravilhoso, minha querida. É isso. E porque esse é um pensamento virtuoso. Isso acontece, outro exemplo muito comum, as pessoas que ficam brigando a vida inteira com a empresa. Eu não vou embora, mas a empresa também não me demite. Então fica ali apurrinhando um outro, porque eu não vou embora enquanto não pagar todos os meus direitos. Aí a pessoa gasta tudo, energia, dinheiro para brigar com a empresa, em vez de aceitar, olha, não vai, a empresa não vai me pagar. Vale a É, pena? O que que tá no meu controle? Tá no meu controle preservar minha saúde mental. Eu vou cuidar da minha saúde mental. Se eu continuar brigando com ela, eu não estou aceitando uma situação. Isso é atraso moral. Atraso moral é involução. Involução. Não leva a lugar nenhum, só atraso de vida. Cria um processo de resistência. Ali não acontece nada. É um campo infértil, não produz nada. eu já vi pessoas levarem 10, 15 anos numa empresa nessa birra, que é uma birra, né. E, por consequência, no final, às vezes, como houve um caso que a empresa acabou falindo e realmente não tinha dinheiro para pagar ela. E aí a pessoa eu falei: "Mas por que que você não saiu antes?". Fazia uma rescisão de contrato ou ia atrás, fazia uma demissão do empregador, que hoje tem, mas na época lá atrás não tinha. Eu falei: "Por que que você não pediu uma rescisão, já arruma". Com empregos, às vezes você perde um emprego muito melhor, porque você está presa ali na: "Não, vou ficar aqui porque a empresa tem que me pagar". É muito complicado. O ser humano acaba sendo muito complicado nessa parte, né. É. São maravilhosos exemplos que você está dando, gente. A ciência das virtudes, que eu trabalho toda semana aqui com vocês, ela prega exatamente isso, né? Mas dentro de um lugar científico mesmo, né? Assim, de como que o cérebro humano funciona a partir da melhoria da moral. Melhora tudo, melhora a função. A gente utiliza mais o córtex pré-frontal, que é o córtex do racional, né? Que a gente utiliza a inteligência, utiliza aquilo. Nós somos os únicos seres vivos do planeta que temos o cérebro racional. É uma evolução do cérebro. Para que que a gente vai ficar utilizando o cérebro primitivo? Brigar, é meu direito, eu não sei se é primitivismo, né? Então, então, a afirmação do não julgamento vai ajudar muito, porque às vezes o que eu não aceito ou que me traz dificuldade de ter fé é o julgamento que eu crio de como a situação deveria ser ou como o outro deveria se portar diante de mim. E a gente está falando também o que de orgulho, que é o contrário de humildade. Eu não aceito que o outro diga ou pense diferente de mim. Eu faço do meu jeito. Isso é orgulho. E orgulho, isso é tudo primitivo. Né? A gente fala que a medicina evoluiu, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas o ser humano não acompanhou a evolução. O ser humano ainda é muito primitivo. É isso que a gente tem que focar para evoluir como seres humanos. É isso que vai acontecer um processo de aceleração de curas também nós como seres humanos, nos tornarmos mais virtuosos, melhorar nossa moral, né? Senão a gente vai ficar sempre dependente de fazer
300 mil terapias o resto da nossa vida. Se a gente ficar toda hora dependente de cair no médico o resto da nossa vida, gente, a gente pode aprender a desenvolver a nossa moral, a cuidar de muitos aspectos em nós mesmos. E aí, claro, a ajuda do outro é sempre bem-vinda, de um profissional é sempre muito bem-vindo, mas a gente não pode desenvolver relações de dependência com o outro, porque isso é um atraso moral. Ok? Então vamos lá, conecte-se agora com seu coração, feche seus olhos. Então, à medida que eu for repetindo em voz alta, você repete em voz alta aí da sua casa, ok? Então, mude, coloque, certifique-se que seu microfone está mutado, tá? Para não interferir aqui na nossa afirmação. E aí, vamos juntos comigo para a afirmação do não julgamento. Eu sou a virtude em forma de não julgamento. Eu compreendo que existem muitas culturas. Eu compreendo que existem várias maneiras de pensar. Eu não julgo as pessoas. Eu não uso a crítica para as coisas que eu não conheço. Eu não uso a crítica para as coisas que eu conheço. Eu não uso a crítica, pois eu não julgo as pessoas. Eu entendo que as pessoas podem errar. Eu entendo que as pessoas podem não entender. Eu não julgo as pessoas. Eu não tenho mais a necessidade de estar certa. Eu não tenho mais a necessidade de apontar o erro. Eu não julgo as pessoas. Eu aceito as diferenças. Eu aceito a indiferença dos outros. Eu não julgo as pessoas. Eu domino meu orgulho e não me importo em ser julgado. Eu domino meu orgulho e não tenho mais a necessidade de que as pessoas vejam que eu tenho razão. Eu não julgo as pessoas. Eu elevo minha consciência para compreender que o mundo está em transformação. E o que eu acho certo, posso descobrir que era errado. Eu compreendo que eu estou em evolução e posso mudar de opinião sobre tudo. Por isso, eu não julgo as pessoas. Eu compreendo que as relações são mais importantes do que estar certo. Eu não julgo as pessoas. É isso, finalizamos a nossa afirmação do não julgamento. Pode ir abrindo os seus olhos. E aí, com o seu coração, você vai ficar nessa reflexão para hoje à noite. O que que eu tenho que melhorar sobre não julgar? Que isso tem a ver diretamente com a nossa aula de hoje. Quanto mais você quer ter respostas, mais julgamento você tem do que é certo e errado, ou de como as coisas deveriam ser. Então, quando eu não julgo as pessoas, ou eu não julgo se estou certo ou errado, eu estou o quê? Disposto a mudanças. E quando eu digo para o universo, para Deus, sim, eu estou pronto para a mudança, a chave vira quando eu paro de julgar. Quem já se pegou julgando até Deus? Você está fazendo errado, não é assim. Acontece, que às vezes a dor é tanta.
Às vezes está doendo tanto estar em certos lugares, de certas formas na vida, que às vezes a gente perde a racionalidade, né? A gente vai para um lugar de arrogância tão grande que não é assim, deveria ser assim, porque tem julgamento. Quando eu não julgo, eu estou aberto para a mudança. Talvez seja essa virtude que hoje ainda é importante desenvolver em você para que você consiga virar a chave da sua vida e experimentar as verdadeiras mudanças. Quando você simplesmente, ao invés de achar que sabe muito, diz: Eu estou aberto para saber mais. E quando você se abre a saber mais, você acessa a informação que é o que vai te ajudar a mudar. É isso, maravilhoso, maravilhoso do meu coração, pessoas sensitivas, pessoas altamente sensíveis do meu coração. Então, até amanhã. A nossa aula vai estar disponível, gravada no canal do YouTube, lá na nossa comunidade, né? A transcrição também dessa virtude também vai estar disponível e fixada no nosso grupo para você imprima, gente. O meu conselho é imprima a virtude. Repita várias vezes ao dia, por pelo menos 14 dias, ok? Para poder criar novas micro-redes neurais no seu cérebro, para o seu cérebro começar a desenvolver mais competências neurológicas, para você continuar firme no seu caminho, ok? E se tornar uma pessoa que se desenvolva moralmente, aumente a sua moral. E quanto você mais desenvolve a sua moral, mais você é uma pessoa que tem autonomia, uma pessoa reta, uma pessoa coerente. E aí você não vai cair em qualquer cilada. Certinho? É isso, um super beijo, uma ótima noite para vocês, para todos nós, que seja tudo lindo, maravilhoso.